Boa noite a todos. É com grande prazer que eu inicio o primeiro Café Filosófico do terceiro Sarau de Todas as Tribos. O tema proposto para essa conversa que nós vamos ter hoje é sobre a arte e, como nós sabemos, né, apesar de parecer um termo de falar sobre a importância da arte na vida do ser humano, parece ser uma coisa corriqueira, mas pelo que a gente vê mesmo da apresentação do Sarau, apesar das pessoas saberem da importância da arte, elas ainda não definiram o que é arte e não definiram qual é essa importância, de tal modo que elas possam realmente se apropriar dessa oportunidade de conhecer a arte em todos os momentos que ela se apresenta. Meu nome é Vera Borges, eu sou filósofa e fui convidada então a participar do Sarau para falar desse tema, e esse tema nos reporta então a nossa necessidade de pensar sobre a nossa vida cotidiana. A nossa existência é muito pobre, nós vivemos numa rotina, e essa rotina às vezes nos incapacita de aprender, de vivenciar, de compreender o quanto a arte seria importante para o nosso crescimento, não só o crescimento enquanto pessoas que vivem uma existência, mas também para o nosso crescimento espiritual e nossa convivência com as outras pessoas. Quando a gente vai falar de arte, a gente tem que começar definindo essa arte, né? Então, essa arte seria uma forma das pessoas exteriorizarem a sua potencialidade, não é? Enquanto criação, enquanto pessoas que criam, não é? O ser humano é esse ser que cria tanto em relação aos sentidos que ele absorve da natureza, não é? Então, o ser humano ele tem os 5 sentidos, e com esses sentidos, tanto ele absorve as informações que vêm do seu meio, quanto ele também representa essas imagens, né? Esses sons e essas texturas que ele vê através da arte. Então, a arte seria essa forma de recriar o mundo em que o homem vive. Essa recriação vem da capacidade do homem de compreensão desse espaço. Então, quanto mais o homem conhece o espaço no qual ele vive, melhor ele vai desenvolver, então, a sua noção de estética, né? A palavra estética é uma palavra que vem de origem grega, que significa aquele que percebe, aquele que nota, não é? Ele foi usado esse termo a primeira vez por Otto von Gardner, e ele quer dizer que é relacionado ao gosto estético, não é? Então, contemporaneamente, a gente usa a palavra estética para remeter a um sentido de gosto, aquilo que a gente aprecia esteticamente, né? Os artistas, em geral, eles não só trabalham com a emoção própria, mas eles também mexem com a emoção do outro, né? O sentido da arte é esse, sensibilizar o outro a partir da sensibilização do artista. Cada obra de arte, ela é uma obra única, mesmo o artista se referindo a um tema que já foi trabalhado por outros artistas, não é? Essa obra acaba sendo única porque cada pessoa vai ter um olhar sobre aquele objeto, sobre aquela sensação, então cada um vai reproduzir esse olhar. E ao mesmo tempo que você reproduz um olhar, você tem o espectador que também interpreta esse olhar de acordo com a sensibilidade dele. A manifestação estética desenvolvida pelo ser humano, que é o único, né, que nós conhecemos, que desenvolve essa habilidade estética, ela vem sendo analisada desde a pré-história. Nós não sabemos, obviamente, não é, apesar dos vestígios históricos, por que os homens começaram a representar. Mas nós sabemos o quanto essa manifestação estética exterioriza o cotidiano do homem, não é? A sua vivência cotidiana, aquilo que ele pratica, também os seus sentimentos em relação a si próprio, então o interioriza também, o mundo dentro dele, como também acaba buscando através dessa manifestação um encontro com o absoluto. Não é? O homem se vê na necessidade de encontrar um absoluto, encontrar uma extensão da sua vida pobre. Porque se o homem pensar que a sua existência é apenas nascer, amadurecer e viver uma rotina medíocre e morrer, isso o leva à loucura. Então a estética, a arte, é uma forma de levar o homem a uma utopia, a um sonho. E a gente, quando a gente sonha, a gente acrescenta outras existências na nossa existência. Então, como
como que surgiu a arte? A arte, ela vai surgir, então, primeiramente, para homenagear o sagrado e o profano. Então, o homem, ele utiliza em todas as religiões manifestações estéticas, não é? Então, independente da religião que ele siga, ele vai buscar, então, através da arte, mostrar a sua adoração ao absoluto. A arte também serve para a gente conhecer o mundo. Quanto mais arte a gente se apropria, mais a gente conhece o mundo. Não só o mundo próximo a gente, mas o mundo do qual as pessoas fizeram arte. Então, se você conhece, por exemplo, a arte medieval, você sabe, através da arte, como eles viam o mundo que eles viviam naquele momento. Se você conhece a arte renascentista, você vai absorver, então, essa necessidade do homem da perfeição renascentista. E assim sucessivamente. Então, uma forma do homem conhecer o mundo dele e os outros mundos é através da arte. A arte também vai representar o cotidiano. Então, quanto mais rico é o nosso cotidiano, mais rica é a nossa representação. A representação, ela pode ser do ponto de vista realista, como a maioria das pessoas considera arte, não é? Então, se você pergunta para uma pessoa leiga o que é arte, normalmente ele vai remeter a um artista que representa a coisa como a coisa é. Não é? Nós vamos ver isso principalmente nos períodos políticos ditatoriais, porque a arte, quando ela remete ao surrealismo ou uma arte mais crítica, engajada, ela faz o homem transcender, não é? E isso não é tolerado pelas políticas totalitaristas. Então, a arte, quando ela representa o cotidiano, ela vai representar não o meu cotidiano como ele realmente é, porque nós não sabemos como a realidade é. Nós só sabemos como a realidade é sentida por nós e também sabemos como o outro sente a realidade. Mas ninguém sabe como a realidade é, porque a realidade nada mais é que uma tradução de cada um daquilo que ele vive. A arte também é um autoconhecimento. Então, o artista, quando ele está representando alguma coisa, ele está colocando a sua sensibilidade, ele está colocando as suas sensações, aflorando a sua intimidade para o outro, não é? Então, quando o artista, ele procura, então, numa tela, ou numa escultura, ou numa música, ou numa expressão de dança, representar um sentimento, ele está, na verdade, expondo a sua intimidade e, ao mesmo tempo, buscando conhecer-se cada vez mais. E aí a primeira provocação, não é? Se nós então temos contato com a arte como sendo alguma coisa tão enriquecedora, que transforma a humanidade, que faz a humanidade ser algo melhor, quanto de estética nós conhecemos? Qual a estética que nós conhecemos? A partir do momento que nós nascemos até, não é, o dia de hoje, o que foi te apresentado de arte? Não é? Nós temos contato com a arte do mundo inteiro, nós temos essa oportunidade de conhecer a arte. Então, por que nos é castrada essa oportunidade do conhecimento da arte? Então, a gente pode considerar a arte, não é, sendo algo intimamente ligado à cultura, uma série de expressões. Mas a maioria de nós, dentro dessas expressões, nós não temos contato do momento que nós nascemos, na nossa materialidade histórica, com música, com arte digital, com dança, com artes plásticas, cinema, teatro, escultura, instalação, performance, literatura, fotografia, de uma forma generalizada, não é? A nós, infelizmente, a maioria da massa é oferecida uma arte pobre, uma arte limitada aos meios de comunicação de massa. E isso acaba empobrecendo também a nossa visão de mundo. Isso acaba nos tornando apenas marionetes de um sistema onde o objetivo da maioria dessas artes que são apresentadas a nós é o consumo e não a ultrapassar esse valor de consumo da obra e transcender para um homem melhor, um ser humano melhor. A arte é uma criação humana, só os seres humanos produzem arte, já que os animais produzem instinto, não é?
toda forma de arte, então, ele vai provocar uma série de coisas nos seres humanos. Sentimentos. Então, quando você olha uma obra de arte, você vai ter esses sentimentos das sensações. Os nossos sentidos são aguçados, seja visão, tato, olfato, paladar, não é? Eu conheci uma série de pessoas que, quando ouvem uma determinada música, veem cores, ou ouvem uma música e sentem um gosto na boca, não é? Então, mesmo a música sendo uma sensação auditiva, ela também nos traz, além de recordações, não é? Ela marca momentos. E eu fiquei discutindo outro dia com um rapaz, e ele disse: mas se não tiver arte, não é? Qual o problema? A gente tem outras coisas para fazer, não é? E aí eu provoquei, eu falei: imagine um mundo sem música, não é? Imagine o mundo sem a possibilidade de você representar uma pintura, não é? Fazer um desenho, fazer uma expressão de dança, expor o seu corpo ao movimento. Como ele seria pobre, como nós seríamos mais robotizados ainda. As emoções, não é? Quantas vezes nós assistimos filmes e choramos? Então, a arte, ela nos provoca isso, não é? Ela nos traz além do animal instintivo. Ela mostra que existe outras coisas além do respirar, né, do bater do coração. Existe uma mente que pensa, que reflete, que expande, que possibilita, não é, as relações humanas, as emoções e os pensamentos, não é? A arte faz com que a gente pense. Isso é muito importante. Desde criança, nós sermos estimulados a pensar através da arte, seja brincando com fantoches, seja, né, no teatro de fantoches, seja pintando, seja criando, né, ser estimulado sempre a fazer arte, porque a arte é fundamental para que se desenvolva a criatividade, né? Essa criatividade é se criar todos os dias, se dar a possibilidade do novo, né? Recriar utopias, estimular o sonho. A arte é uma provocação. Então, quando você vê essa obra da Patrícia, você imagina, não é, uma escultura, né, com um ser ao mesmo tempo tão frágil e tão monstruoso. Então, me remete ao filme Onde Viviam os Monstros e outros filmes que a gente já assistiu, onde o monstro, na verdade, ele se transforma na figura frágil, não é? Porque os monstros, na verdade, são aqueles fantasmas que vivem dentro da gente e que a gente, ao expor para fora, mostra, não é, que esses monstros não são tão horríveis assim quando eles são provocados a mostrar sua sensibilidade. Então, a arte, por ser uma provocação, ela não tem que ser sempre uma coisa bonita. A gente tem uma ideia de que a arte, né, é aquela coisa do quadro bonito, né, daquela ideia da perfeição, da simetria. E, na verdade, a arte, como ela trabalha com um ser humano que é tão diverso nas suas necessidades, ela também é diversa nas suas opções de oferecer essa provocação. Algumas pessoas são provocadas no sublime. O sublime é o que eu acabei de mostrar para vocês. É aquilo que você quer achar bonito, mas não é. Então, ele te pega, mas você não sabe por que ele te pegou, já que ele não é bonito, né? Mas a arte também é bela. Espantosa, feia, significativa, intensa, justa, terrível, não é? Uma bela fotografia, não é? Nós estamos falando do mestre da fotografia, Sebastião Salgado, e ele, quando ele fez essa exposição, ele disse: eu quero, com essa exposição, que uma pessoa entre na minha exposição e não saia a mesma. É uma provocação heraclitiana, não é? Heráclito diz: uma pessoa não pode entrar num rio e sair o mesmo, porque nem ele, nem o rio, depois dessa experiência, são os mesmos. Então, é o que Sebastião Salgado quis ao fazer essas provocações fotográficas,
não é? É uma exposição horrenda e ao mesmo tempo belíssima. Horrenda porque mostra o que o homem é capaz de fazer. E belíssima porque nós ainda somos capazes de nos emocionar. Emocionar é a capacidade de saber que nós podemos nos transformar e mudar essa realidade, né? Terrível seria se nós olhássemos e, como a maioria de nós, ao sermos massificados pelos meios de comunicação de massa com esse tipo de informação, normatizássemos a barbárie, disséssemos, é assim mesmo, não vai mudar. E não é isso que o Sebastião Salgado quis. Ele quer que as pessoas, quando vão até uma exposição dele, absorvam isso como uma dor da incapacidade do ser humano de conviver, não é? E, a partir daí, ele possa, então, mudar essa realidade. O artista, então, ele é um vetor. Ele é um vetor de crenças, né? Ele faz as pessoas acreditarem em coisas. Então, o artista é um ser perigoso, porque ele pode ser usado por diversas formas, pelo poder, não é? E também pela contravenção, pela crítica. Ele pode ordenar o caos. O que é o caos? O caos é a nossa realidade. A nossa realidade precisa de uma ordenação. E o artista é capaz de fazer isso a partir do momento em que ele congela um momento. E ele nos prova, congelando aquele momento, que aquele momento existiu. Então, quando você olha para a sua vida, não é? O tempo que discorreu já da sua vida, e não consegue imaginar onde você se perdeu ali, o artista faz você se situar nesse caos. Então, ele mostra que é possível a existência, já que ele materializou partes da existência nas suas obras de arte. O artista trabalha com valores. Então, quando você ouve um funk, e aí você fala, isso é obra de arte? Sim, é escancaradamente os valores que a nossa sociedade, em alguns setores, não é, expõe àqueles indivíduos. Não só porque é escancarado a capacidade do humano, demasiadamente humano ser, segundo Nietzsche, mas também a capacidade de nós não vermos que aquelas pessoas, por exemplo, não tiveram acesso a mais nada. Não é? É o vazio. E quando nós estamos no vazio, nós só mostramos aquilo que nós somos, sem maquiagem. O artista nos dá escolhas de gostar, de não gostar, de experimentar, de não experimentar, de ver aquela imagem daquela fotografia, por exemplo, não é? E ter a escolha do que fazer com a vida. O artista protesta. E aí, nesse protesto, ele vai mostrar exatamente, não é, o posicionamento político dele, o posicionamento social dele, a sua indignação frente à realidade exposta. Então, o artista também é um ser perigoso por isso. O artista provoca, né? Então, Salvador Dalí, quando ele expunha as suas obras, ele provocava as pessoas quanto à beleza ou à feiura ou à exposição sexual ou à exposição da dor. Então, ele provoca o interlocutor, ele provoca o observador, né? O artista, quando ele canta, ele provoca as pessoas a se mexer, né? A sentir, a imaginar. É um ser provocador. Ele é um ser perigoso na sua essência, porque ele faz com que o ser humano se movimente por dentro. Ele traz um enaltecimento da capacidade do ser humano. Então, quando você vê uma pessoa falando assim, mas eu não sei fazer nada, eu não sei pintar, eu não sei esculpir, eu não sei música, eu não sei dança, não é? Eu não sei nada. Então, ele mostrando a capacidade dele de fazer as coisas, ele mostra a possibilidade de qualquer um de nós criarmos. Nós todos temos talentos, né? Às vezes o talento não está na pintura. Então, o artista é um ser de coragem. Quantos artistas já sofreram, não é, pelos problemas políticos, sociais, emocionais, físicos, de loucura,
já foram condenados pela sociedade, porque a arte ainda é, não é, no século XXI, vista como uma coisa menor do que ela é. Né? A arte ainda é vista como uma coisa inútil, a arte ainda é vista como uma coisa incômoda, não é? A não ser que ela dê lucro, a não ser que ela esteja a serviço de alguém. Mas, em geral, a arte ainda, o artista ainda é visto assim, de uma maneira menor. Não é? Ele precisa ter muita coragem para ele superar todas essas barreiras que existem em relação à arte. É só você olhar, não é? O sarau, com tantas riquezas, de tantas apresentações, deveria estar lotado de pessoas interessadas em arte, uma cidade enorme como Ribeirão Preto, e, infelizmente, não é? As pessoas que participam da arte são aquelas pessoas que incentivam as pessoas a trabalhar com arte. Mas o público, em geral, está na sua casa, assistindo a sua televisão, dentro da sua caverna, né? Trancado, ensimesmado dentro da sua pequenez. O artista é alguém que tem disponibilidade, não porque ele tem tempo, mas é que ele se dispôs. Ele deu a cara, a tapa. Ele disse, eu vou fazer. A família, por favor, vai arrumar um emprego. Né? E ele, não, eu vou fazer, eu vou ser artista. Né? E aí ele tem que se dispor a isso. E se indispor com as pessoas também por causa disso. O artista é um conhecedor do seu entorno. Né? O artista é um pesquisador. Ele tem que trabalhar as ideias, ele tem que trabalhar o seu repertório, ele tem que trabalhar as suas pesquisas com o material que ele trabalha. Então, o artista, ele é um pesquisador constante do seu trabalho, está sempre aprendendo com o seu entorno. O artista, ele consegue viver milhares de vidas que ele não vive. E quem absorve a arte dele também. Né? Pensa, né, Brielle, num livro de literatura, quantas vidas a gente vive. Então, quando você lê, né, nós só vivemos uma vida, pelo menos que nós lembramos. Não é? E dentro do mundo da literatura, por exemplo, você tem a possibilidade de viver muitas vidas. Não só a sua vida, mas outras vidas, outras histórias, outros sonhos, outras possibilidades. O artista e a obra se confundem. Eu estou dando o exemplo do Basquiat, que é um artista que representa muito a sua obra e viveu visceralmente a sua obra, morreu muito jovem por causa da droga, e assim como ele, outras pessoas também viveram visceralmente, né? Clarice Lispector é uma pessoa da qual eu sou apaixonada e viveu também a sua obra, na sua vida, na sua dor, não é? Penso Florbela Espanca, que é uma poetisa que também, não é? Viveu a sua dor na sua poesia. Penso Frida Kahlo, que representou também, não é? Toda a sua vida na sua obra. Penso Camille Claudel, que enlouqueceu na sua obra, esculpindo, não é? E sendo praticamente invisível dentro da sociedade em que ela existia, uma sociedade machista, né? Por isso que citei provocativamente as mulheres, porque na arte também, como na filosofia, as mulheres têm que ficar em segundo plano, né? Porque ainda a sociedade vê a mulher na arte também em segundo plano. Então, a arte, ela tem esse privilégio, ela abre o olhar, né? Ela torna as coisas muito mais saborosas. E aí eu trago uma fala, né, do Arnaldo Antunes, que ele diz, o seu olhar melhora o meu. Então, o artista, ao olhar a obra, né, ao produzir aquilo com o olhar dele, ele melhora o olhar do espectador. Seja na música, às vezes você ouve uma música e você fala assim, puxa vida, ele sabe da minha vida, ele está contando uma coisa que aconteceu comigo, né? Então, é a possibilidade de você existir na obra do artista, respirar melhor, fazer essa catarse existencial,
Porque, em geral, nós temos uma vida tão repetitiva no cotidiano que a gente não consegue respirar. Então, quando você vê um belo filme, quando você assiste uma peça de teatro, quando você vê um espetáculo de dança, ou quando você dança, você consegue respirar melhor. Parece que aquele momento existiu melhor do que todos os outros momentos que você fez repetidamente por uma questão de sobrevivência e não de viver. E aí, outra pergunta: o artista e a arte criam um mundo novo ou recria o mundo? Né? E aí o Nietzsche nos provoca. Temos a arte para não morrer da realidade, da verdade. Porque olhar nós como nós somos e o mundo como o mundo é, sem a arte, é enlouquecer. Então a arte faz do mundo uma poesia, faz do mundo uma possibilidade. E essa possibilidade que a arte faz do mundo é que deixa a gente ainda em pé de sanidade, né? Que não nos enlouquece totalmente. Então, qual é o papel da arte? Espanto diante da realidade do mundo, refina nossa sensibilidade, estimula desejos humanos, constrói uma humanidade melhor, liberta do real, traduz minha subjetividade, o meu sujeito, sensibiliza o outro, produzir insatisfação, angústia, ansiedade. Por que eu disse tantas coisas boas para cima e aí agora eu digo que a arte traduz tudo isso de ruim também? Porque se ela está mexendo com o íntimo do ser humano, se ela está mexendo com a minha sensibilização, se ela está mexendo com a minha tradução da realidade, isso tudo me traz angústia. Porque a ignorância é que é uma bênção. Quanto mais ignorante, mais feliz. Quanto mais eu mexo, quanto mais eu reflito, quanto mais eu questiono, quanto mais eu busco explicação para quem eu sou, mais infeliz eu me torno. Porque eu descubro que eu sou só um ser humano, jogado na existência, sem ter pedido, e livre, sem saber para onde ir. Então, ao mesmo tempo, essa arte, então, me consola, me enriquece e faz com que eu me exteriorize, que eu me exponha, que eu me escancare. Então, a arte faz viver a própria vida, que a vida sem a arte não existe. Essa vida que a arte me proporciona, então, é uma vida sem condicionamento, sem que eu seja manipulado, sem que eu seja só conduzido, empurrado numa fila para a morte. Porque é isso que é a vida, é um nascer para a morte. E aí, qual é a relação da arte com a vida? E aí, voltando novamente à Frida que só começou a pintar graças a uma tragédia. Ela sofreu um grave acidente na adolescência e teve o corpo perfurado por vários ferros de uma condução, não é? Em que ela estava, e ela foi desencanada primeiro da vida, depois de sentar, depois de andar, depois de durar muito. E ela ultrapassou todas as previsões, não é? Ela, enquanto estava no leito, começou a pintar, porque ficava muito tempo deitada, e ela pintava o quê? Ela pintava ela pintava as dores dela, não só dores físicas, mas as dores emocionais da relação dela com a família, da relação dela com os relacionamentos conturbados, a relação dela com a paixão que ela tinha pelo país, as relações dela com a política. Então ela pintava a própria vida ali, né? Será que a arte já foi de todo mundo? Então vamos fazer um pouquinho de filosofia agora. Quando nós falamos de Platão, Platão era extremamente preconceituoso em relação à arte, né? Para Platão, a arte só poderia ser considerada em termos de poesia e música, porque a arte, por exemplo,
do teatro ou da escultura era uma imitação, e como imitação era uma enganação, já que Platão valorizava a idealização das coisas e não a materialização das coisas. Então, para Platão, o verdadeiro artista era aquele que poderia entrar na república, né, na cidade ideal, seria ou músico ou poeta. Esses transcenderiam direto, né, do mundo das ideias para o mundo físico, colocando para fora, não é, do mundo físico o conhecimento do bem, enquanto que os outros só seriam enganadores, tentando reproduzir a realidade. Já Aristóteles, ele dizia o contrário. Ele dizia que, como o homem conseguia materializar a sua realidade, ele era melhor, muito melhor do que a própria realidade, porque a realidade é perecível. Então, se eu faço uma escultura de um homem, aquele homem vai apodrecer e a escultura vai ficar. Então, o artista é um eternizador da realidade, é um mágico, é um Deus. E aí vem Kant, né? Immanuel Kant, filósofo alemão, vai dizer que para o artista ser realmente artista, ele tem que produzir na liberdade. Produzir na liberdade para Kant é sem inclinação, é com paixão, é com verdade, não é? Ao mesmo tempo, ele tenta agradar Platão, dizendo que a arte vem da alma, e também ele vai agradar Aristóteles ao dizer que essa liberdade é a liberdade ética, né? Essa liberdade da felicidade, de produzir aquilo que realmente o faz feliz, e não porque ele está sendo pago para isso, ou porque se ele quiser arte ele vai para o céu. Não tem que ter nenhuma inclinação a não ser o desejo de fazer algo belo. Então a arte, ela tem que servir não para a massa, a arte não tem que servir para o consumismo. A arte, independente do material que o artista use, ela tem que servir para recriar, reproduzir, né? Formar ideias a partir da sensibilidade do artista. Então o artista, ele vai pegar qualquer objeto, como esse escovão de sapato, não é? Esse mini revólver, e formar aí, não é, uma escultura. E essa escultura produzida, ela tem significado para o artista, e é isso que importa para ele. Exteriorizar os seus sentimentos, exteriorizar a sua expressão. E aí, a partir desse olhar do artista, quem olhar para o objeto vai sentir aquilo que ele quiser. Vai ser provocado naquilo que ele estiver preparado para ser provocado, inclusive para não gostar. Porque o gosto, não é uma das maiores motivações da arte. E o gosto, ele vai depender da quantidade de cultura que você absorveu. Quanto mais cultura uma pessoa tiver, mais ampliado é a questão de gosto. É a mesma coisa da alimentação. Quanto mais você foi oferecido a um banquete maior no decorrer da sua vida, melhor o seu paladar. Uma pessoa que comeu muito pouca coisa no decorrer da sua vida, ao ser apresentada a um banquete diverso, de várias culturas, ela vai, sem experimentar nada, dizer: não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. E as nossas crianças não são oferecidas a elas, desde a infância, nas escolas, uma quantidade estética de arte, não só visual, mas também de experimentação, que as possibilite gostar de alguma coisa diferente da sua realidade material pobre. A arte é potência ou representação? Até o momento eu disse que a arte representa, né? Ela representa no sentido de colocar para fora o mundo dentro do artista, daquele que o artista colocou dentro de si a partir dos sentidos. Então o artista, ele devora o mundo que o rodeia e o vomita em forma de arte, de acordo com a sua interpretação daquilo que ele absorveu. Mas o que o Schopenhauer e o Nietzsche estão falando, são pessimistas, né? Eles estão falando que a arte não tem essa vocação de representação. A arte, sim, tem uma vocação de potencialização. A arte, ela vai fazer surgir de dentro do homem o além do homem. Ou seja, o homem tem um conceito de si muito pobre, segundo Nietzsche.
é o conceito da moral do rebanho. É o conceito onde todas as pessoas, elas querem se identificar fazendo a mesma coisa. E o artista é aquele que sai da multidão, sai do rebanho, não é mais reconhecido pelo rebanho, e ele faz um além do homem, ele é o super-homem, né? Essa superação da moral do rebanho tem dois preços. Primeiro preço é essa hostilização do rebanho. O segundo preço é que ele não consegue voltar mais. Quem sai da caverna só volta para morrer. Então, o que é arte? Nós estamos vendo uma performance, não é? A performance, em geral, ela é vista de uma forma meio, né, desconfiada pela sociedade, não é? Em geral. As performances são tipos de arte provocativas, porque elas são momentâneas. Então, o artista performático, ele apresenta aquilo, quem viu, viu, quem não viu, né, tivesse visto. Então, as performances, normalmente, elas têm esse caráter bastante provocativo. E no caso dessa performance, ela veio toda enfaixada e ela foi se desenfaixando toda até ficar nua. E aí ela terminou a sua performance, né, no chão, como se ela fosse as próprias ataduras. A partir do momento que ela tirou as ataduras, ela se desmonta, porque é como nós somos muitas ataduras, né? Nós estamos enfaixados pelo sistema, e a partir do momento em que a gente perder esse viés do sistema todo, nós acabamos não sabendo mais quem somos ou o que devemos fazer, porque nós não estamos sendo mais direcionados como marionetes. Criatividade e liberdade. Agora a gente vai fazer uma última provocação. Cidadãos livres e cidadãos entretidos. É a diferença de quem absorve arte e a quem absorve diversão. Nessa obra, a civilização do espetáculo, ela é criticada porque a civilização do espetáculo é aquela tipo de arte que aliena, ela deixa com que o indivíduo fique limitado, ela deixa com que o indivíduo não pense, simplesmente se distraia, diferente da obra que faz o indivíduo questionar, refletir, criticar, repensar seus valores, repensar as suas escolhas. A arte do entretenimento, principalmente dos meios de comunicação de massa, ela simplesmente distrai o indivíduo para que depois ele volte a se tornar alienado. Arte como entretenimento, arte como diversão, arte como alienação, arte como banalização da vida. Você ri quando você olha um vídeo no seu celular que alguém caiu, que alguém machucou, que alguém, né, se prejudicou, que alguém foi enganado. Então, a banalização da vida. A arte, então, ela pode ser utilizada, né, principalmente pelas políticas ditatoriais, para servir como massa de manobra, não é? Como manipulação da massa, e não como algo para as pessoas pensarem. Essa discussão foi feita por Mário Vargas Llosa, no livro chamado A Civilização do Espetáculo. Ele é o Prêmio Nobel da Literatura, e ele vai discutir exatamente isso, que a arte palhaça, que a arte que não tem como intuito a melhoria nem do artista, o aprimoramento artístico, e muito menos o crescimento do espectador, mas sim que o espectador fique preso na caverna até que aquele momento passe e que ele só viva a sombra, que ele não saiba quem ele é, porque ele não é nada, porque ele não saiba onde ele está, porque aquele lugar não é o lugar dele. Então, a partir do momento em que o indivíduo ele apenas utiliza uma arte como entretenimento, essa arte, então, acaba se tornando uma forma de manipular o seu cotidiano. Então, todas as ditaduras, inquestionavelmente, elas perseguem a arte por causa disso, porque ela desenvolve um espírito livre e usam, não é, o que a ditadura quer e se distraiam para depois voltar a alimentar essa ditadura através do seu trabalho, da sua obediência, não é, do seu modo inautêntico de existir.
E é isso que eu tinha proposto para falar com vocês. No próximo café eu pretendo trabalhar com a arte e a loucura, e espero que esse tenha sido um espaço para a gente começar a pensar. E obrigada pela atenção de vocês. Uma boa noite.